Projeto de Resolução número 05/2014, que cria Comissão Especial para Estudo de eventual quebra de decoro parlamentar por membro desta Câmara Municipal. Relatório. Relator, vereador Adão Cohen Batista. O presente projeto de resolução, de autoria da mesa diretora, pretende a criação de comissão especial para estudar se houve ato de quebra de decoro parlamentar por parte da vereadora Lucineide. A justificativa do presente projeto se pauta na imposição do representante do Ministério Público, ofício número 315 de 2014, bem como por ofício do vereador Cláudio Lins, número 05 de 2014. Elegeram a via da comissão especial por ausência regimental de comissão de ética e disciplina. É a síntese necessária do relatório. Passo a análise do mérito. Nesta fase, cumpre-me observar os preceitos legais autorizativos para a pretensão dos autores. Artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 5º, dá-nos a informação de que, em matéria de comissões, questão interna corporis, a competência é exclusiva do plenário. Diz ainda, referido dispositivo legal, que as resoluções compõem o processo legislativo municipal. Artigo 47, inciso 5º. No regimento interno, encontramos a garantia legislativa ao vereador de propor nos termos do que dispõe o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, conforme se vê no artigo 72, inciso 3, mas a proposição em questão está estabelecida no artigo 45 do regimento interno. A proposição escolhida encontra sua existência também no artigo 88, inciso 3 do regimento interno. A finalidade da proposição, tal qual apresentada, é estabelecida pelo artigo 93, parágrafo 2º do regimento interno, ou seja, as resoluções regulam matéria interna corporis. Tenho ainda que a análise em plenário é em única discussão, artigo 148, inciso 5º, e o projeto está sob a regra de aprovação por maioria simples, artigo 165 do regimento interno. Em análise subjetiva, cabe-me analisar a impulsão da proposta, que é a vontade do promotor de justiça e a do vereador Cláudio. O ofício do senhor promotor de justiça nos traz a informação de que este ofereceu denúncia em desfavor da vereadora Lucineide por prática de crime de concussão, isso em tese. Observo que o ato que embasou a denúncia ministerial é do ano de 2013. Por fim, o promotor de justiça em seu ofício requisita aos membros da mesa diretora que se adote providências para apurar a quebra de decoro parlamentar, sob pena de instaurar contra esses vereadores ações penais e por improbidade administrativa. Esse expediente do Ministério Público de Ribas do Rio Pardo levou o vereador Cláudio Lins, coagido, que foi pela manifestação ministerial, a confeccionar seu ofício para atender o promotor de justiça, temendo, claro, ser por este processado. Certo é que os demais membros da mesa diretora seguiram os passos do vereador Cláudio e propuseram o presente projeto, por óbvio, todos temendo ameaças do promotor. Discorro agora sobre o decoro parlamentar. A Constituição Federal, contudo, já nos oferece um indicativo a pautar o ato de interpretação quando menciona decoro parlamentar, artigo 55, e não decoro do parlamentar. Tudo a sinalizar que o verdadeiro titular deste comportamento decoroso, que o real destinatário da norma constitucional não é o deputado ou o senador por si, mas isto sim a própria instituição do parlamento. É ele, parlamento, Congresso Nacional, que tem o direito que se preserve, através do comportamento digno de seus membros, sua imagem, sua reputação e sua dignidade. Saímos do exercício do mandato parlamentar, objeto de proteção pelas imunidades, e chegamos à honra objetiva do parlamento, que deve ser protegida de comportamentos reprováveis por parte de seus membros, isto repetido na esfera municipal. Nesta linha de raciocínio, podemos conceituar decoro parlamentar, nas palavras de Miguel Reale, como sendo falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta, embriaguez, etc., e falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-lo críticas infundadas, injustas e irremediáveis de forma inconveniente. Nesta busca por uma definição daquilo que vem a constituir o decoro parlamentar, imprescindível a menção ao brilhante voto preferido pelo ilustre ministro Paulo Brossard no julgamento do MS 21.360. Nesta ocasião, o culto ministro, com toda a sua experiência de um parlamentar, optou por parafrasear Santo Agostinho, quando afirmou que
É mais fácil descrever situações que a configuram do que definir o que seja falta de decoro parlamentar, de modo a servir de todas as situações. Pois bem, de todas essas ponderações, extrai-se um elemento comum: ato incompatível com o decoro parlamentar é aquele que, por sua natureza mesma, afronta o padrão ético e os valores morais da coletividade do homem médio, comprometendo a própria ideia que o corpo social tem do parlamento, como se a prática de condutas impróprias por parlamentares trouxesse como efeito colateral a própria danificação da imagem social desfrutada do legislativo. É a instituição pagando pelos atos dos indivíduos que congrega. Daí porque o bem jurídico tutelado pela norma do artigo 55 da Carta Política é a confiabilidade, a honorabilidade do parlamento. É ele, parlamento, o real titular da norma constitucional relativa ao decoro dos congressistas. E é exatamente por isto, também, que só ele, parlamento, no exercício de típico poder consórcio, tem competência para decidir qual conduta considera ofensiva à sua honra objetiva e qual conduta reputa admissível ou tolerável. Este juízo, portanto, em cada caso concreto daquilo que seja ou não incompatível com o decoro parlamentar, é exclusivo da Casa do Poder Legislativo, sem nenhuma interferência de qualquer outro poder, incluindo-se aí o Poder Judiciário, porque não cabe ao Poder Judiciário interferir no Parlamento, a ponto de substituir-lhe no julgamento e na preservação de sua própria imagem, ditando-lhe e determinando o padrão moral. Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que desde a sua primeira manifestação sobre o tema até a sua recente jurisprudência não tem admitido revisão judicial de julgamento político atinente à cassação de mandato parlamentar por quebra de decoro. Cumpre enfatizar, no ponto, que não se defende aqui que seja vedado ao Poder Judiciário o controle sobre todos os atos inerentes ao procedimento de cassação dos mandatos políticos, até porque a própria Constituição, quando cuidou da ritualística inerente aos processos de cassação de mandato, estabeleceu garantias mínimas aos processados, como o direito ao voto secreto, ao quórum de maioria absoluta e à ampla defesa. Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 2º. Diga-se de passagem que em nosso regimento interno não há voto secreto. Não obedecidos, portanto, os requisitos formais impostos pela própria Constituição, abertas estão as portas para a intervenção do Poder Judiciário. Intervenção esta que se legitima pela violação do dispositivo da Lei Fundamental da República. Mas as exigências constitucionais restringe-se à forma de se deve revestir o procedimento de cassação do mandato político. Porque quanto ao mérito da questão, ou seja, quanto à específica definição do que vem a ser decoro parlamentar, a Constituição limita-se a exemplificar duas hipóteses: abuso de prerrogativas e percepção de vantagens indevidas, parágrafo 1º do artigo 55 da CF, reservando ao regimento interno da Casa Legislativa a definição de outras situações em que se verificará este desvio de procedimento. Vale relembrar que não estamos diante do caso de processo de cassação, mas sim de uma pretensão investigativa. Contudo, o estudo é salutar para entendermos que o Judiciário e o Ministério Público não encontram amparo legal nem para obrigar-nos a investigar, nem para obrigar-nos a cassar membro deste Parlamento por quebra de decoro parlamentar, evidentemente por ser razão interna corporis, limitada ao juízo de cada vereador. É dizer, foi a própria Constituição Federal quem optou por transferir para a esfera reservada do Parlamento a definição daquilo que venha a ser considerado incompatível com o decoro. Trata-se, portanto, de matéria que, por força de determinação constitucional, ganhou o atributo interna corporis, ou seja, de assunto restrito ao corpo parlamentar, infenso, portanto, à ingerência de qualquer dos outros poderes. E mais, por sua natureza política e pelo objetivo que propõe, preservação da confiabilidade da honra objetiva do Parlamento, o processo de cassação do mandato por quebra de decoro assume feições próprias, desvinculadas das exigências formais e materiais inerentes aos processos judiciais em geral. Por este modo, de ver as coisas determinada Casa Legislativa pode entender pela cassação do mandato de determinado parlamentar, muito embora sejam frágeis, tênues, os elementos de provas carreados contra o congressista cassado como do contrário. E este proceder é absolutamente legítimo e consoante,
já enfatizado não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. O fato, pois, é que o decoro parlamentar foi instituído para preservar a honra objetiva da instituição do Parlamento contra condutas moralmente e socialmente impróprias, eventualmente praticadas por seus integrantes. Trata-se, pois, de um juízo personalíssimo, privativo do Congresso, pois somente ele, Congresso, neste caso, Câmara de Vereadores, pode aferir em cada caso se a permanência na casa de algum parlamentar tem ou não este efeito maléfico sobre a imagem da instituição. Agora, sobre a possibilidade do requisito processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar, por ato da presidência de Câmara de Vereadores, este não está previsto na Lei Orgânica Municipal, tampouco no regimento interno, ainda incompetente também a mesa diretora no mesmo sentido. Artigo 45 e 46 da Lei Orgânica Municipal. Tanto que, em saída jurídica para se verem longe do alcance das ameaças ministeriais, propuseram o presente projeto. Evidente que, mesmo certo de que eventuais processos de iniciativa do promotor de justiça, como os constantes ofícios deste, não encontrariam ao final base legal para sua subsistência, os vereadores que se virem processados logicamente serão impostos aos gastos financeiros advocatícios para se verem afastados da vontade ministerial, ou seja, certamente haveriam por comprometer suas economias para se defenderem de injusta demanda do promotor de justiça, porque certamente o judiciário receberia denúncia sobre a questão, levando as vias investigativas para ao final dar seu veredito. Finalizo este ponto no sentido de que a exigência do promotor como externada é a extrapolação de suas atribuições legais, bem como são infundados os alertas de instauração de qualquer ação em desfavor de membro diretor desse legislativo, no limite das normas que norteiam as ações da mesa diretora e da presidência da Câmara, pois ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ainda em relação aos fatos que envolvem a vereadora Lucineide, resta claro que as investigações judiciais estão em curso e devemos aguardar agora a decisão judicial para as providências legislativas. E digo isso e justifico esse posicionamento, eis que se na época do ocorrido nenhum vereador se manifestou no sentido de apurar eventual quebra de decoro parlamentar, ou seja, se naquela época não vislumbraram ofensa a esse legislativo, preferindo aguardar o curso de investigações e decisão final do Judiciário, como podem agora sentir que aqueles fatos do passado hoje ofendem a moral deste Parlamento. Claro que nenhum vereador sentiu que os fatos sob investigação que envolvem a vereadora Lucineide, sem uma palavra final do Judiciário, pudessem ferir essa Câmara, certamente amparados neste caso no preceito constitucional que ninguém é culpado até uma sentença condenatória irrecorrível. Neste caso específico, o melhor estudo dos fatos, a melhor investigação será a do Judiciário. Ao Legislativo caberá os ditos fatos políticos que possam denigrir a imagem legislativa e que não vão estar ao alcance da análise judicial somente desse Parlamento. Por exemplificar, pois num caso de um parlamentar que se dá embriaguez constante, que alardeia e profere inverdades sobre o Parlamento, que desrespeita a ordem em plenário, que não atende às determinações do presidente da Câmara, aí sim, situações de quebra de decoro parlamentar que devem ser investigadas pelos vereadores. Já a notícia do crime, em tese praticado pela vereadora, por sua natureza só o Poder Judiciário será capaz de nos trazer a verdade, por causa de sua complexidade evidente. Vale exemplificar ainda que quando uma pessoa é ofendida em sua honra, ela tem prazo curto para tomar providência em relação ao ofendido, ou seja, tem que se insurgir quase que de imediato contra a pessoa que lhe ofendeu. Agora, se nós, naquele momento dos fatos, não nos sentimos ofendidos, não entendemos estar o Parlamento ofendido pelo ato da vereadora, que, verdadeiramente, ninguém aqui sabe como se deu, somente ela, e no futuro o Judiciário, como podemos agora instalarmos a comissão como proposta. Certamente, ao permitirmos tal ato, estaremos claramente legislando em ressonância à vontade do representante do Ministério Público Estadual e não com o nosso juízo de valor que até então mantivemos. Deste modo, opino voto favoravelmente à tramitação do presente projeto, pois está conforme a legislação
e, no mérito, sou contrário à sua aprovação pelos motivos que expus. Vereador Adão Coene Batista, relator. Após os devidos estudos e deliberações dessa comissão, e de acordo com a fundamentação do presente parecer, uma vez presentes todos os requisitos legais e necessários, essa vereadora acompanha o voto do relator. Vereadora Roseli Codognato Correia. Após os devidos estudos e deliberações dessa comissão, e de acordo com a fundamentação do presente parecer, uma vez presentes todos os requisitos legais e necessários, este vereador acompanha parcialmente o voto do relator, pela tramitação do projeto e pela sua aprovação. Vereador Fabiano Duarte.